E aí galera fiada, tudo certo com vocês? Hoje é pedido de um inscrito, eu vou fazer um vídeo falando a respeito dos principais aços da cutelaria. Não da cutelaria necessariamente brasileira, mas da cutelaria mundial, os aços que eu entendo que são os principais, né? Ou pelo menos os mais famosos. Eu não tenho todos eles ainda, mas eu tenho vários deles aqui comigo. Então, eu vou ir falando de alguns deles, os mais famosos, e mostrando o perfil deles aqui no aplicativo para vocês verem a composição. Então, eu vou começar por aqui. Essa aqui é uma faca da Iaxel, que é uma faca em VG10. Eu guardo as minhas facas assim, guardo elas na caixa original. Então essa aqui é uma faca em aço VG10, com 61 de dureza mais ou menos. Uma faca da linha Bianco, excelente faca, muito boa. Então vou falar a respeito um pouco do VG10. Pegar o aplicativo aqui, mostrar para vocês. O VG10 é um aço, vocês podem ver aqui a composição dele. Se quiser, depois é só dar uma pausada no vídeo pra... Só um pouquinho aqui, deixa eu ver se tá focando. Se quiser, depois é só dar uma pausada no vídeo pra ver os elementos. Então aqui a gente tem uma quantidade de carbono alta. A gente tem de 0,95 a 1,5 de 1,05 de carbono. Aí aqui a gente tem vanádio, que uma quantidade não muito grande. Aqui a gente tem cromo. O vanádio, voltando, o vanádio é um mineral um metal que dá resistência à abrasão, ou seja, ele faz com que o aço resista mais à abrasão mecânica. O cromo é para faca não enferrujar, né? Então a partir de 13% de cromo já se considera que uma faca seja inox. O VG10 tem entre 14,5 e 15,5, então é muito inox, né? Grande poder de não oxidar. Molibdênio tem 0,9 a 1,2. O molibdênio também tem as mesmas características do vanádio e ele ainda é um metal que tem um grão menor. Então, isso aí estou falando a nível de microestrutura, né, gente? E então, com base nisso, ele faz com que ele preencha os grãos entre os outros metais que compõem. Aqui a gente tem o cobalto, que também é para entre 1,30 e 1,50, que também é para aumentar a resistência mecânica. E daí depois tem outros minerais traço ali. Aqui fala um pouco a respeito do aço, que chega até 62 HRC, que é uma dureza ótima. O VG10 é um aço que eu acho bem bacana. Então eu vou passar para os próximos aqui. Só um segundo. Bom, gente, agora eu vou falar a respeito do Blue número 2. Nesse aço eu vou usar como exemplo essa faca aqui da Gecko, que vocês já conhecem. É um dos meus aços favoritos. Essa faca aqui tem um fio assim que é uma coisa de louco. Corta muito, muito, muito. É sensacional o fio que essa faca pega. Mesmo ela sendo um pouco mais grosseira de acabamento, assim, é uma das minhas preferidas. E também foi uma faca que não foi cara em absoluto. Vou falar aqui então, mostrar para vocês as propriedades do
do aço Blue número 2. Então aqui, em comparação com o VG10, por exemplo, vocês veem que ele tem mais ou menos um pouco mais de carbono, né, em comparação com o VG10, mas de outros elementos ele tem muito pouca coisa. Claro, ele tem um pouco de tungstênio, que é o W aqui, que também aumenta muito a resistência do aço, que faz com que o fio dure mais, pela questão de que, depois também, se vocês quiserem anotar, é só pausar o vídeo dos elementos ali. O tungstênio também cria carbetos na hora da têmpera e do aquecimento, que tornam esse aço muito resistente à abrasão, então isso aí faz com que o fio dure mais. Vocês podem ver que de cromo ele tem só 0,2 a 0,5%, ou seja, isso aqui, bem dizer, ele não tem cromo, e é por isso que ele oxida. Então não é um aço totalmente carbono, ele não é resistente à oxidação pelo fato dele não ter cromo, né? O cromo é o que torna um aço inox. Então está falado a respeito do Algame número 2 ou Blue número 2. Agora eu vou para um aço da metalurgia em pó, que é o aço R2, que é esse aço aqui da Takamura. Essa faca aqui, gente, é uma coisa sensacional. Ela é muito fina, ela corta muito. Ela é uma coisa de louco, essa faca. E então, falando agora do aço dela, deixa eu deixar ela aqui, uma para cada lado. Esse é o tipo de coisa que incomoda o virginiano. Espero que o vídeo não fique muito longo, mas como me pediram para falar a respeito dos aços, não vai ter outro jeito, vocês me perdoem. Então aqui o R2 é um aço que já tem um conteúdo maior ainda de carbono, tem de 1,25 a 1,45, tem uma quantidade enorme de vanádio, tem 1,8 a 2,2, cromo 14 a 16, ou seja, 100% inox, uma quantidade enorme de molibdênio, então faz com que esse aço tenha uma liga, produza um fio muito fino, muito acurado, porque o molibdênio preenche os outros grãos. Então isso aí, como eu já comentei antes, né, eu não vou ficar sempre repetindo as características de cada elemento aqui, porque eu já falei. Então com essa quantidade vocês imaginam como isso produz um fio assim muito refinado, por essa característica do molibdênio, e ele tem toda essa quantidade. E depois tem aqui traço, né, de manganês, de silício e outros componentes aqui, fósforo também tem quase nada, mas tem alguma coisinha. Então esse é o R2. Aqui tem um pouco mais de informação, diz que atinge até 64 de dureza. Claro que isso aqui é uma medida padrão, vai ter sempre o fabricante que vai conseguir trabalhar em durezas um pouquinho maiores do que essa. Então agora vamos passar para o RAP 40, que é outro aço da metalurgia em pó. Essa aqui também é uma das minhas facas favoritas, se não for a minha faca favorita, que é a Koretsu RAP 40. Essa aqui já é uma faca um pouco maior, ela tem 24 centímetros. E vocês podem ver que ela é uma faca varicome, né? Ele tem o RAP 40 tá aqui dentro, como ele é um aço semi-inox, ele fica com uma cor diferente do inox que cobre ele aqui. Então vamos mostrar agora o RAP 40. RAP 40 é um aço da metalurgia em pó, quantidade maior ainda de carbono, 1,27 a 1,37.
uma quantidade de tungstênio absurda, muito maior que a do R2. Vocês veem ali de 5.6 a 6.5. Vanádio também tem uma quantidade enorme. Cromo tem uma quantidade menor, é por isso que ele é semi-inoxidável, porque ele tem uma certa quantidade de cromo. Vocês podem ver aqui de 3.7 a 4.7, mas isso não é o suficiente para tornar ele inox. Então ele oxida um pouco, então tem que cuidar. Molibdênio também tem uma quantidade enorme. Cobalto tem uma quantidade absurda, vai até 8,5%. Então esse aço é o aço que o pessoal chama de aço voodoo, porque ele mantém o fio absurdamente. Como ele tem grandes quantidades desses elementos que formam carbetos ao serem aquecidos, vanádio, tungstênio e molibdênio, e o cromo também, e cobalto, esse aço, a pessoa afia essa faca e esquece. O fio dura muito mesmo. Então é uma faca sensacional. É um pouco mais chatinho de afiar, vou fazer um vídeo no futuro também sobre a afiação desses tipos de aço. Mas as características são essas. Essa aqui é uma faca que atinge aí os seus 65 de dureza com tranquilidade. Agora vamos falar de um outro aço carbono, que é dessa faca aqui, que é a Harukaze. Não estou conseguindo tirar do plástico, colou. Essa aqui também é uma faca varicome ou sanmai. A diferença é que essa faca aqui na verdade ela é sanmai. Vocês podem ver que aqui aparece um pouco do aço principal aqui em cima, ele oxida um pouco. Então esse fiozinho preto que tem aqui no meio é o aço aparecendo. Então essa faca é uma faca sanmai. E vocês conseguem também claramente enxergar ele aqui na linha de Ramon aqui, onde tem o inox e ele termina aqui e aparece o aço principal, que nessa faca é o Aogami Super. O Aogami Super é um dos aços meus favoritos também. Vocês já vão ver a composição dele. Então, o Aogami Super tem uma quantidade ainda maior de carbono. O Aogami Super ele tem até 1,5 de carbono. Aí tem uma quantidade um pouco menor do que o RAP 40 de tungstênio, de 2 a 2,5%, mas vocês veem que já é muito mais, uma quantidade muito maior. Desculpa, gente, eu acabei tirando do foco aqui porque eu estava olhando para o celular para falar para vocês, então não saiu da câmera. Então, vanádio ele já não tem tanto, cromo ele praticamente não tem nada. Então basicamente ele é um aço composto de carbono, tungstênio e vanádio. Então é um aço que já é um aço carbono, que enferruja muito fácil e que mantém o fio também por mais tempo. E por ter essa quantidade grande de carbono, ele atinge uma boa dureza. Aqui se fala em 61, mas atinge mais do que isso. Esse aplicativo não é 100% correto nessas questões de dureza. Mas o padrão aqui sim. E enfim, é um aço parecido com o Blue número 2, só que ele tem mais elementos, e elementos que permitem a ele manter o fio afiado por mais tempo, por essa questão de retenção mecânica. Então agora vamos para o aço. Essa aqui foi uma das últimas facas que eu comprei. Essa aqui é a Mikusta Zanmai, com cabo de micarta. Não sei se está focando, tem um pouco de luz aqui, não consigo ver. Essa faca é no aço AOS8, que eu já vou mostrar para vocês aqui as características. Então vocês veem que aqui já é um aço com características mais conservadoras, tem bem menos carbono, tem
0,75 de carbono, tem quase nada de vanádio, tem uma quantidade grande de cromo que torna ele inox, tem um pouco de molibdênio, aí tem manganês, tem fósforo, tem outras coisas, então por isso que eles chamam de cromo, molibdênio, vanádio. É um aço que, claro, inferior a esses outros aqui, só que realmente também, assim como ele é inferior, mas ele também tem um custo muito inferior e é inox. Então está apresentado o AOS8, que é um aço bem comum da cutelaria, também consegue se produzir um fio bem apurado com ângulos bem baixos. Agora, outra faca que foi das últimas que eu comprei, foi essa Santoku aqui, que também é uma varicome, que vocês não enxergam o aço principal aqui na espinha. Essa faca, uma faca em aço SG1. O SG1, ele é um irmão do R2, que também é conhecido como SG2, que na verdade ele é um SG, ele é um R2 com também é um aço da metalurgia em pó, e ele só tem quantidades um pouquinho menores dos mesmos elementos, é exatamente a mesma fórmula, com um pouquinho menos de carbono, um pouquinho menos de cromo, um pouquinho menos de molibdênio e um pouquinho menos dos outros elementos ali. Então, são aços irmãos, só que essa aqui atinge um pouquinho menos de dureza que o R2, mas também é um aço excelente com um custo um pouco mais baixo que o R2. E aqui o último exemplo que eu vou dar hoje é o do ZDP 189, que é o dessa Kiritsuki aqui, que também é um varicome, só que esse aqui, como o aço principal também é 100% inox, com essa luz que eu tenho aqui hoje fica bem difícil de fazer aparecer a linha de Ramon e da divisão entre o aço principal e o aço inox que tem cobrindo aqui. Vou mostrar para vocês o perfil desse aço. É talvez o aço com perfil mais agressivo de composição desses que eu tenho aqui, e vocês já vão ver por quê. Aqui nós temos 3% de carbono, ou seja, ele tem quase o dobro de carbono do segundo lugar aqui. Então muito carbono, que é o que faz com que ele fique muito duro. Essa é uma faca que chega a 66, 67 de dureza. Vanádio tem uma quantidade pequena, tem 20% de cromo, então é uma coisa que também dá resistência e torna esse aço completamente imune à oxidação, a não ser que deixe dentro da água do mar. O molibdênio tem uma quantidade boa também, e depois tem traço de outros elementos. Esse aço é um aço mais chato de afiar, assim, se chegar a criar rebarba fica complicado, e com características de resistência e durabilidade de fio assim realmente absurdas. Ele e o RAP 40 são os aços de maior retenção de fio que eu tenho aqui e dos que se conhece assim para cutelaria, né? Então, gente, basicamente esses são os aços principais. Claro, tem também o Aogami, eu tenho facas, mas eu não botei aqui porque não ia caber no vídeo. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês rapidamente do branco número 2, ou Shirogami 2, para ter o aço branco, o aço azul, o super azul, o R2, o RAP 40, o AOS 10, o SG1 e o ZDP 189 e o VG10. Então acho que aqui tô abarcando os principais aços. É um aço que também tem bastante carbono e, bem dizer, não tem mais nada. O resto é tudo traço, né? Então, ou seja, esse é um aço carbono clássico, que é um aço só que ele tem mais carbono do que os outros aços.
Eu vou colocar aqui uma tabela de comparação dele com um aço 1095 da Cutelaria Nacional, que se usa muito, por exemplo. Esse aqui é um aço fabricado pela Hitachi. Então eu vou botar ele em comparação com um 1095, por exemplo, para vocês verem que eles são basicamente o mesmo aço, só que o branco número 2, que é esse que está em cinza aqui, ele tem mais carbono e ele tem um pouco de silício. Aqui em manganês o 1095 tem um pouquinho mais, mas é tudo... Ou seja, o branco número 2, ele é um aço parecido com o 1095, só que ele tem mais carbono, ou seja, ele atinge durezas maiores e tem um pouquinho mais de resistência em função disso. Depois aqui o aço, os outros aços, o 1070, 1080, 1085, 1040 é esse mesmo parâmetro, gente. O que a gente tem são aços que basicamente são carbono, ferro e outros elementos apenas traço, né? Não chega a ter quantidades significativas de mais nada. Então eu espero ter ajudado. Se vocês ficaram com alguma dúvida particular em relação a algum desses aços, que eu acho que são os aços mais premium da cutelaria hoje em dia, claro que existem outros, mas esses são os que mais se veem, são os mais comuns. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, digam nos comentários e eu vou tentar responder, seja respondendo a pergunta ou fazendo outro vídeo. Certo? Um abraço.